Você já sentiu que, bem na hora em que as coisas começam a dar certo, algo dentro de você trava? Você se planeja, faz promessas, dá o primeiro passo, mas quando chega a hora de continuar, alguma coisa te puxa para trás, como se você mesmo estivesse se impedindo de seguir. Isso tem nome, é autossabotagem, e não é à toa que acontece. Para Freud, nada do que fazemos acontece sem motivo. Até mesmo aquilo que parece um erro, uma distração ou uma desistência tem um sentido. E quase sempre esse sentido começa lá atrás, na infância. Quando somos pequenos, aprendemos muito mais do que palavras e gestos. Aprendemos o que precisamos esconder para sermos aceitos, o que precisamos engolir para não decepcionar, o que precisamos calar para continuar sendo amados. É aí que tudo começa. Naquele tempo, você queria amor, atenção, proteção. E para conseguir isso, talvez tenha aprendido que sentir raiva era errado, ou que chorar era fraqueza, ou que mostrar o que queria demais era perigoso. Esses sentimentos não somem, eles só mudam de lugar. Eles vão para o fundo da mente, num lugar onde a gente não olha. Mas eles continuam lá, esperando uma chance de se manifestar. E quando não podem aparecer de forma direta, voltam como sintomas, como ansiedade, medo, procrastinação e, sim, como autossabotagem. Freud chamava isso de retorno do reprimido, ou seja, aquilo que foi engolido, ignorado, negado. Uma hora volta, mas não volta do mesmo jeito. Volta disfarçado e, muitas vezes, atrapalha justamente aquilo que você mais queria. Você quer dar certo, mas lá no fundo existe uma parte sua que aprendeu que não pode, que não deve. Que se for feliz demais, alguém pode se afastar. Ou que se crescer demais, você vai deixar de ser amado. É uma luta silenciosa entre o que você quer e o que você aprendeu a temer. E o mais impressionante é que tudo isso acontece sem que você perceba, porque não é a parte consciente da sua mente que está no controle. É o que está lá embaixo, escondido. É o inconsciente. Para Freud, entender isso é o primeiro passo da cura. Ele dizia: você não é senhor em sua própria casa. Porque quem manda em muitas das suas decisões são memórias que você nem lembra mais. São medos antigos, regras invisíveis, promessas que você fez sem saber. Mas a boa notícia é que isso pode mudar. Porque quando você começa a olhar para essas forças internas, quando dá nome ao que sentia e nunca pôde dizer, você para de se sabotar. Você começa pouco a pouco a recuperar o controle. Não o controle de fora, de dominar tudo, mas o controle de dentro, de se reconhecer, de agir com mais verdade. O caminho não é se forçar a ser forte, é se permitir ser inteiro. Sabe aquela voz que te diz que você não é bom o bastante? A que aparece toda vez que você pensa em fazer algo por você? Que te faz duvidar, sentir vergonha, se diminuir? Freud chamava essa voz de superego. Ela não nasceu com você. Ela foi construída aos poucos. Cada crítica que você ouviu, cada vez que disseram que você estava errado, cada momento em que você se sentiu inadequado, culpado ou demais, essa voz foi se formando. E o mais curioso, ela está dentro de você, mas nem sempre é sua de verdade. Ela carrega as cobranças que um dia vieram de fora, dos pais, dos professores, da sociedade. Só que agora ela te julga de dentro. E quanto mais severa for essa voz, mais difícil fica viver com leveza. Freud dizia que esse juiz interno pode ser tão cruel que a pessoa passa a viver tentando se punir. Como se não merecesse estar bem. Como se errar fosse imperdoável. Como se crescer fosse uma traição. Você pode até não perceber, mas muitas das suas decisões são tentativas de aliviar a culpa que essa voz impõe. É por isso que, às vezes, você sabota relacionamentos que tinham tudo para dar certo. Ou perde oportunidades logo depois de conquistá-las. Ou se esconde quando deveria se mostrar. Porque lá dentro, algo te diz que ser feliz demais é perigoso. Que sentir prazer é egoísmo. Que ser livre é errado. E essa ideia, que não é racional, vira um padrão. Você começa a viver em função dessa voz, achando que é normal sentir culpa o tempo todo. Mas não é. A culpa, quando aparece de forma constante e silenciosa, deixa marcas. Ela cansa, te adoece por dentro e, aos poucos, te convence de que a autossabotagem é merecida. Freud via isso com clareza. Ele dizia que, muitas vezes, as pessoas mais boas são as que mais se punem. Porque, no fundo, querem compensar algo que nunca fizeram.
querem pagar uma dívida que nem sabem de onde veio. Mas não existe paz quando a sua vida se transforma num tribunal. E você, o tempo todo, é o réu e o juiz. A saída começa quando você percebe que essa voz, por mais íntima que pareça, pode ser questionada. Ela não é uma verdade absoluta. Ela foi aprendida, e o que é aprendido pode ser revisto. Você pode trocar o castigo por cuidado, a cobrança por acolhimento, o medo por presença. Porque o que você mais precisa agora não é de mais exigência, é de permissão. Permissão para ser quem é, mesmo com falhas. Permissão para querer sem culpa. Permissão para viver sem se destruir por dentro. E esse é o começo da liberdade que Freud buscava. Não a ausência de conflito, mas a capacidade de viver com mais verdade, mesmo com as vozes antigas ainda sussurrando. Por que você continua voltando para o mesmo tipo de pessoa? Por que, mesmo dizendo que quer mudar, acaba fazendo as mesmas escolhas que te machucam? Por que parece que sua vida está presa em um ciclo, como se o tempo passasse, mas certas situações simplesmente se repetissem? Freud se fez essas perguntas muito antes de isso virar assunto em rede social. E a resposta dele é tão profunda quanto desconcertante. Ele chamou isso de compulsão à repetição. É um fenômeno que acontece quando, em vez de aprender com um trauma, a gente acaba revivendo ele, várias e várias vezes, sem perceber. Não por burrice, não por fraqueza, mas porque existe algo lá dentro que ainda não foi compreendido. É como se a mente dissesse: talvez dessa vez eu consiga fazer diferente. Talvez agora eu seja visto, amado, escolhido. E então você tenta mais uma vez, com a mesma pessoa, o mesmo padrão, o mesmo silêncio. E o resultado é o mesmo também: dor. Freud observou isso nos seus pacientes. Pessoas que repetiam situações de abandono, humilhação, rejeição, e não entendiam por quê. A explicação que ele deu é tão poderosa que até hoje é estudada. O inconsciente repete aquilo que não foi simbolizado. Ou seja, tudo o que foi vivido de forma intensa demais, cedo demais ou dolorosa demais, fica preso. E o que fica preso insiste em voltar. Não como lembrança, mas como comportamento, como padrão emocional, como escolha que parece livre, mas não é. E o que torna isso ainda mais cruel é que, muitas vezes, a repetição acontece justamente no lugar onde você mais queria se libertar. Você jura que nunca vai ser como seus pais, e quando vê, repete as mesmas atitudes. Você diz que dessa vez será diferente, mas volta para o mesmo tipo de relação, com a mesma sensação de vazio. Essa repetição não acontece por acaso. Ela é uma tentativa, inconsciente, de resolver algo antigo, como se seu corpo e sua mente estivessem te levando de volta ao lugar da dor, na esperança de que, agora, alguém fique. Agora, alguém te entenda. Agora, você consiga sair. Mas sair de verdade só é possível quando você reconhece o padrão. Quando entende que aquilo que você chama de destino pode ser só a repetição do que ainda não cicatrizou. Freud acreditava que, ao tornar o inconsciente consciente, você pode interromper o ciclo. Você pode, pela primeira vez, fazer uma escolha que vem de você, e não da sua ferida. E isso é libertador. Não porque apaga o passado, mas porque devolve a você a possibilidade de escrever o futuro com mais lucidez. O primeiro passo é perceber o que está se repetindo na sua vida, qual dor parece sempre voltar, qual cenário você vive como se fosse novo, mas já conhece demais. Quando você começa a enxergar essas repetições, algo muda. Você para de andar em círculos e começa a andar em direção a si mesmo. Você já sentiu que está sempre representando? Como se precisasse controlar cada palavra, cada gesto, cada reação para manter uma imagem? Como se houvesse uma versão sua que o mundo pode ver e outra trancada por dentro. Freud entendia isso como um dos grandes dramas da vida psíquica. Para ser amado, muita gente aprende a esconder quem é. Desde criança, você percebeu que algumas partes suas não eram bem-vindas. Talvez sua sensibilidade incomodasse, sua raiva assustasse, seu desejo fosse motivo de vergonha. E então, sem perceber, você começou a se moldar. Criou uma versão de si que fosse mais fácil de amar, mais aceitável, mais obediente, mais controlada. Essa versão boa foi ganhando espaço. E o seu eu verdadeiro, aquele que sente de verdade, que deseja, que questiona, foi sendo deixado de lado. Freud via esse processo como um mecanismo de defesa,
A criança reprime aquilo que pode ameaçar o vínculo com quem ela depende. Ela aprende que não pode ser inteira, então oferece só uma parte. Mas o problema é que essa parte não basta. Ela é segura, sim, mas é vazia. Com o tempo, você vai sentindo que algo não encaixa. Você pode até parecer bem por fora, mas por dentro sente que falta algo. Como se vivesse numa espécie de teatro, onde o papel principal é o de alguém que você precisou ser, mas não é. E isso cansa. Freud dizia que a repressão cobra um preço. Aquilo que foi sufocado não morre. Ele se torna sintoma, tensão, tristeza sem nome. Vira aquela angústia que aparece do nada. Aquela sensação de não saber quem você é, nem o que realmente quer. Você pode até conquistar coisas, ser reconhecido. Mas nada disso preenche de verdade. Porque o aplauso é para o personagem, e não para você. Essa é uma das maiores fontes de autossabotagem. Viver tentando manter uma imagem perfeita e se perder no processo. A raiz disso está no medo. Medo de não ser amado por inteiro. Medo de que, se você mostrar o que sente de verdade, será rejeitado. Mas a verdade é que ninguém pode se sustentar nessa armadura por muito tempo. Chega uma hora em que o corpo fala. O cansaço grita. A alma pede espaço. Freud não acreditava que o caminho fosse eliminar o personagem de uma vez. Mas sim, integrar o que foi deixado de fora. Dar espaço para o desejo, para a raiva, para a fragilidade, para a verdade. É assim que o eu verdadeiro começa a voltar. E quando isso acontece, o alívio é imenso. Porque, finalmente, você sente que pode existir, sem máscara, que pode ser amado, sem se apagar. E isso, sim, é liberdade. Você já sentiu um aperto no peito sem saber por quê? Já teve crises de ansiedade em momentos onde não tinha motivo? Já passou dias cansado, sem conseguir fazer o mínimo, mesmo sem estar doente? Freud foi um dos primeiros a dizer, com todas as letras, o corpo fala quando a mente não dá conta de expressar. Na psicanálise, o sintoma não é só um incômodo, é uma mensagem. É o jeito que o inconsciente encontrou de dizer aquilo que não pôde ser dito. Quando a gente reprime um sentimento, uma dor, um desejo, isso não desaparece. Vai se acumulando, como se fosse um grito preso na garganta, que uma hora sai de algum jeito. E é aí que começam os sintomas. A ansiedade que surge sem explicação. A insônia que não passa. A dor de estômago que não tem causa médica. O cansaço crônico, a falta de ar. O medo constante. O bloqueio. Tudo isso pode ser a forma que a mente encontrou de chamar sua atenção. Freud dizia que o sintoma é um compromisso entre o que você quer e o que você proíbe a si mesmo. É como se uma parte sua dissesse, eu quero mudar, e outra dissesse, você não pode. O resultado? O corpo entra em conflito e reage. O problema é que muitas vezes a gente aprende a calar esses sinais. Toma um remédio, finge que está tudo bem, segue a rotina. Mas o sintoma volta. Mais forte, mais presente. Porque ele não quer ser silenciado. Ele quer ser escutado. Freud acreditava que a cura começa quando você ouve o que o sintoma tem a dizer. Quando, em vez de lutar contra ele, você se pergunta, que parte minha está sufocada? O que eu não estou conseguindo admitir? O que eu estou carregando sozinho há tempo demais? Essas perguntas abrem portas. E muitas vezes, atrás delas, estão medos antigos, dores da infância, vontades que você aprendeu a esconder. A boa notícia é, o que está por trás do sintoma não é algo que te destrói. Pelo contrário, é algo seu que está pedindo espaço, algo que foi deixado de lado, mas que ainda pulsa. A ansiedade, às vezes, é só uma parte sua tentando te avisar que está desconectado de si mesmo. O cansaço extremo pode ser a dor de carregar expectativas que não são suas. A dor física pode ser o reflexo de um emocional que não tem onde escapar. Freud não via o sintoma como um inimigo. Ele via como uma tentativa de cura. É como se a mente dissesse, você não está conseguindo falar, então eu vou falar por você. E quando você começa a escutar, mesmo que doa, alguma coisa começa a mudar. A tensão diminui, o peso alivia. Você se aproxima de si, porque o corpo fala, mas ele só grita quando você não o escuta. Você já parou para pensar se o que você quer é realmente o que você quer? Ou será que, sem perceber, você está apenas seguindo um roteiro? O roteiro que disseram que era certo, esperado, aceitável? Freud acreditava que, no fundo,
Cada um de nós tem desejos profundos, desejos que surgem desde muito cedo, desejos por amor, por prazer, por liberdade, por afirmação. Só que esses desejos nem sempre encontram espaço para existir. Quando você é criança, você sente, deseja, quer. Mas aí começam os não pode. Isso é feio. Não pense nisso. Menino bom não faz isso. Menina decente não age assim. E sem entender por quê, você começa a se podar. Começa a esconder o que sente, a desejar em silêncio. Ou pior, a esquecer o que queria. Freud chamou isso de repressão. A mente empurra para o inconsciente aquilo que parece perigoso demais para ser vivido. Mas o desejo não some. Ele se transforma, vira sintoma, angústia, frustração. E o mais cruel, às vezes, você passa a vida inteira perseguindo coisas que não são suas, querendo agradar, ser aceito, se encaixar, seguindo caminhos que parecem certos, mas não te preenchem. Você pode até conquistar tudo que disseram que era sucesso, o emprego, o status, o relacionamento. Mas lá no fundo, sente que algo está errado, falta sentido, falta verdade. É porque o seu desejo verdadeiro ficou para trás. Freud via o desejo como a força que move a vida. E dizia que a psicanálise existe, entre outras coisas, para ajudar você a reencontrar esse desejo que foi silenciado. Não para satisfazê-lo a qualquer custo, mas para reconhecê-lo, para poder escolher de forma mais consciente. Porque quando você não sabe o que quer, vive o que os outros querem. Vira refém das expectativas. E o pior, nem percebe. Você se sabota não porque quer fracassar, mas porque lá dentro algo sabe que aquele caminho não é seu. O processo de escutar seu desejo é muitas vezes doloroso, porque ele pode te levar para longe da zona de conforto. Pode te confrontar com verdades difíceis. Pode te obrigar a decepcionar quem esperava outra coisa de você. Mas também é libertador, porque é só quando você reconhece o que quer de verdade que começa a viver uma vida que te faz sentido. E não existe realização sem desejo. Você pode se adaptar, se conformar, se acostumar, mas só vai se sentir vivo quando começar a escolher a partir de dentro. Freud sabia que, ao tocar o próprio desejo, a pessoa toca também sua força. Porque desejar é afirmar a própria existência. É dizer, isso sou eu. E quando você começa a se escutar de verdade, as máscaras caem, os caminhos se abrem, a vida ganha um novo ritmo, não um ritmo imposto, mas o seu. No fim das contas, o que significa viver com mais consciência? Para Freud, não é ter todas as respostas. Não é virar alguém curado, sem falhas ou conflitos. É algo mais profundo. É deixar de ser refém daquilo que você não percebe em si. Porque a maior prisão não é o que está fora. É o que te controla por dentro, sem que você saiba. A autossabotagem, a culpa, os sintomas, os medos. Tudo isso são formas do inconsciente dizer: tem algo aqui que você precisa ver. Mas ver dói. Dói admitir que você não está vivendo sua própria vida. Dói reconhecer que grande parte das suas escolhas foi feita para agradar, evitar, esconder. Freud nunca prometeu conforto. Ele sabia que olhar para si de verdade exige coragem. Mas ele também sabia que é só aí que começa a verdadeira liberdade. Liberdade de parar de repetir os mesmos erros, de se livrar da voz que te cobra sem parar, de abandonar o papel que te deram e descobrir quem você pode ser. Viver com consciência, para Freud, era isso. Transformar o que era destino em escolha. Parar de apenas reagir e começar a decidir. Não dá para apagar o passado, mas dá para deixar de ser comandado por ele. E quanto mais você conhece suas próprias dores, seus desejos, seus medos, mais capaz você se torna de cuidar de si com verdade, de se relacionar com o outro com menos cobrança, de lidar com o mundo sem tanta culpa. Esse é o caminho da individuação. Não o da perfeição, mas o da inteireza. E isso começa com um simples movimento. Se escutar. Parar de calar o que sente. Parar de fugir do que dói. Dar espaço para você mesmo existir, de verdade. Pode parecer assustador, mas é nesse encontro entre o que você foi, o que é e o que pode se tornar que algo novo começa. Freud dizia que, onde estava o isso, deve advir o eu. Ou seja, onde havia só impulso inconsciente, deve nascer consciência, clareza, escolha. E talvez agora você esteja dando esse primeiro passo. Talvez esteja começando a perceber que existe vida além da máscara, além da culpa, além do medo de ser você. Se esse vídeo tocou você de algum jeito,
se algo aqui fez sentido. Então esse é o começo de uma nova relação com sua história. E se você quiser continuar explorando esses caminhos, te convido a se inscrever no canal. Aqui a gente fala sobre o que não é dito. Olha para onde dói, mas também para onde liberta. Porque viver com consciência transforma.